Eu sei identificar uma crença limitante? Como eu faço para eliminar as crenças limitantes? Qual é o impacto que uma crença limitante tem na minha vida? Se você nunca ouviu falar em crenças limitantes, acredite, elas existem. Tem muitas pessoas já realizando tratamentos para identificar, eliminar, conseguir conviver com elas, tornar a vida mais harmoniosa. E como eu costumo dizer que tudo é um processo e vale a pena a gente querer olhar para os nossos processos individuais, e esse canal é sobre isso, é sobre como eu me comunico, como está a minha comunicação interna, como eu alinhando a minha comunicação interna, eu tenho uma comunicação externa com o outro, com o mundo muito mais eficaz, muito mais afetiva. E as crenças limitantes, elas interferem o tempo todo na nossa comunicação, na nossa evolução, na nossa realização pessoal, profissional. É um tema muito abrangente que envolve outros temas e aqui nesse canal nós vamos pincelar e fazer uma ponte com as relações, os nossos comportamentos, ou seja, a nossa comunicação. Então, o que é uma crença limitante? Pensando como a programação neurolinguística, a neurociência, a neuroplastia, esse processo de reprogramação mental e o quanto isso interfere na nossa vida, nos nossos hábitos, a crença limitante nada mais é do que uma repetição de pensamentos. Nós chamamos de limitantes quando esses pensamentos limitam a gente de fazer algo, de conquistar alguma coisa, de realizar algo que seja importante, significativo para a gente. As crenças estão relacionadas ao nosso filtro, como a gente absorve aquela informação, aquele acontecimento e como nós julgamos aquela situação. Se nós julgamos boas, se nós julgamos ruins. Esse filtro, como a gente absorve o mundo, ele precisa ser visitado diariamente. Existe um vídeo circulando na rede, que é um experimento feito com macacos, que mostra como nós somos condicionados a não realizar certos tipos de coisas a partir do acontecimento que o outro vivenciou. Então eles colocam um cacho de bananas e um macaco. E o macaco vai pegar aquele cacho de banana e quando ele vai pegar, ele toma um banho de água. Depois eles colocam outros macacos no mesmo ambiente e quando um outro macaco vai pegar o cacho de banana, ele também leva um banho de água. Os macacos que não tentaram pegar o cacho de banana, mas que viram o que aconteceu com o outro, nem tenta mais. E esse vídeo vai evoluindo. E como todos levam o jato de água, mesmo aquele que não pegou, tem um momento desse experimento que eles começam a brigar com um macaco que vai tentar pegar a banana, que nem deixa mais o macaco pegar a banana. Isso é um exemplo que eu dou de coisas que acontecem com os outros e não comigo, e o fato de eu absorver aquela situação e não querer para mim faz eu acreditar que aquela situação é ruim. Não é boa, não deve ser feito. Isso é só um exemplo de como nós usamos os nossos filtros, de como nós julgamos os processos, de como nós comparamos os nossos processos com os dos outros. Neste momento, uma crença está sendo criada de que aquilo não é bom para mim. Então, eu dei apenas um exemplo em relação ao comportamento. Tem crenças que nós carregamos desde a infância, coisas que herdamos dos nossos pais, dos nossos antepassados, e que aquilo fica tão enraizado, é dito tantas vezes que nós acabamos acreditando.
E mesmo sem eu ter experienciado, sem ter passado pela experiência daquilo, eu acabo acreditando que aquilo não me serve ou não é bom. Você pode até ter dificuldade em acreditar nas coisas, mas o mais difícil é desacreditar. É fazer com que essa crença seja eliminada. Então a gente pode começar a fazer pequenos experimentos com coisas mais simples, como alguém sempre fala, não, isso aqui é ruim, é muito ruim, não come. Gente, prova. Desenvolva a sua própria experiência sobre aquele sabor, sobre aquilo. Mas nós já adquirimos o hábito de nem experimentar. Eu não quero me dar mal, não quero sentir coisa ruim, não quero que nada de ruim me aconteça. Isso é uma crença. Você evitar a fazer certos tipos de coisas por medo de que aquilo vai te ferir, vai te magoar, vai... E é natural. É natural a gente tentar preservar a nossa vida, o nosso ego. Mas precisamos ficar atento para não desenvolver crenças que nos limitam a explorar, a vivenciar, a aproveitar coisas novas. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar porque ele é muito simples, parece pequeno, mas é nesses lugares também pequenos que as crenças começam a existir. Eu adoro comer pepino com casca. E toda vez que essa pessoa da minha família vem na minha casa, ela fala que é para eu tirar a casca, porque é muito ruim, é muito amargo e não sabe como eu consigo comer aquilo com casca. E eu adoro. Até o dia que eu fui na casa desse meu familiar e percebi que o pepino que ele compra é diferente do meu. E de fato, a casca do pepino dele é mais amarga, não é tão saborosa. Percebe a diferença? Ele acreditou que todas as cascas daquele pepino, todas as cascas de pepino fossem amargas. Não estava presente para perceber que existia uma diferença entre os pepinos. Mas eu estava. E eu percebi. E eu não deixei aquela crença interferir na forma como eu comia o pepino. Use esse exemplo para qualquer outro momento da sua vida onde a opinião do outro pode interferir na sua forma de viver. Eu poderia nunca mais comer pepino com casca para satisfazer a vontade de uma pessoa e deixar de absorver todos os nutrientes e deixar de ter experiências com aquilo. Use esse exemplo. Esteja presente para uma opinião adversa. Por que é que aquilo é tão significativo para aquela pessoa? Por que é que ela acredita que aquilo faz mal? Esteja presente para isso. E tenha consciência de que aquela é a opinião dela, não é a sua. Ou seja, a opinião do outro é um campo vasto para a gente adquirir uma série de crenças limitantes. É óbvio que eu vou dar um exemplo com dinheiro. Nossa, vamos lá. O dinheiro é sujo. Eu cresci ouvindo isso. O dinheiro é sujo, vai lavar a mão, o dinheiro é muito sujo. Então eu comecei a criar uma aversão, né, de dinheiro, de pegar o dinheiro. E hoje a gente quase não usa o dinheiro, a gente quase não toca. E quando a gente pega, a gente corre, vai lavar a mão. Gente, tem mais bactérias no nosso aparelho celular que a gente leva para todos os lugares da casa, inclusive o banheiro, que nem tem no dinheiro. O dinheiro, sim, ele pode ser sujo porque passa de mão em mão, mas eu comecei, sem perceber, a não gostar de pegar dinheiro, de segurar dinheiro. Tem noção como essa crença vai evoluindo para coisas maiores? Tem gente que acha que dinheiro é sujo, que dinheiro é ruim, que dinheiro não presta, que dinheiro não é bom. E
começou ali, num lugar muito pequeno. E se a gente não cuidar das nossas crenças, elas evoluem. E elas podem deixar a gente doentes, tanto mentalmente como fisicamente. E se eu puder sugerir, faça uma lista de todas as coisas que você de fato acredita que não são boas. Faça uma lista. Olha, é legal a gente tirar as coisas da cabeça e ver, escrever, materializar aquilo que a gente pensa. Faça uma lista. E nessa lista, coloque as crenças que são suas e as crenças que você herdou. E eu fiz a lista de crenças herdadas e eram tantas, de tantas coisas que eu ouvi sobre o mundo, sobre algumas situações, sobre mim mesma. Eu me dei conta que tinha crenças que falava sobre certos tipos de comportamento ou jeito que eu era e que não eram reais. Porque eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu sou como essência. E eu acreditei por muito tempo que eu era coisas que as pessoas, em algum momento da minha vida, teceram um julgamento sobre aquilo. Seja na minha infância, na minha adolescência. Então, você tem dimensão de como essas crenças me limitaram até hoje? E foi nessa lista de crenças herdadas que eu encontrei essas coisas sobre mim. E na lista de crenças que você acredita, que você desenvolveu, que você experienciou, tente colocar a situação que você passou. E agora, dessa forma distanciada, isso só é possível se você se distanciar da situação. Como se você colocasse esse olhar observador, esse olhar de fora, se distancia da situação. Repare no ambiente, nas pessoas que estavam ali, o quanto tudo isso contribuiu para você desenvolver aquela crença. Vale a pena passar uma por uma das suas crenças. Vale a pena cavucar, porque o que pode estar impedindo você de crescer é você mesma. Vocês acreditam que eu ouvi essa frase num templo espiritualista que eu fui? Eu ouvi isso de uma entidade, que o que estava impedindo o meu próprio crescimento era eu mesma. Eu precisei ir até um templo para saber aquilo que eu já sabia, porque eu já sabia que era eu mesma. Eu já tinha todos os sinais à minha mostra, mas eu fui buscar fora, eu fui buscar no outro, porque eu não acreditava que eu era a causadora daquilo. E sim, existem pessoas abusivas, ambientes abusivos, opressores, controladores, e que se a gente estiver minimamente desequilibrado, a gente se afunda, isso acontece. Mas neste caso, a crença sobre mim mesma, sobre que eu não vou dar certo, que eu não consigo, que eu sou uma bosta, que eu não tenho sucesso, que eu não tenho habilidade suficiente, que tudo que eu faço é ruim, que eu não consigo caminhar, tudo isso era tão grande, ocupava um espaço tão grande da minha vida, que nesse caso era eu mesma que estava impedindo a minha evolução. E tudo está na nossa comunicação. Os sinais estão colocados, as pessoas se comunicam o tempo todo. Tudo que você expressa, de fato, estava dentro de você. Tudo que saiu é porque estava dentro. Então, essa fala sobre você mesma precisa ser melhorada. Pare de falar mal de você. Pare de falar que você é ruim, que você é uma bosta, que você não presta, que você é feia, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir. Por favor, pelo menos para você mesma, pare de falar. E posso falar? Pare de falar isso para os outros. Porque as pessoas acreditam. E você quer que as pessoas acreditem que você é tudo isso? Eu não. Eu parei de fazer isso. Eu parei de dizer para o mundo aquilo que eu acreditava que eu era.
foi bom. Faça esse exercício. Eu quero que as pessoas tenham uma memória boa de mim. Então eu preciso começar a falar bem de mim, mesmo se eu não acreditar. Mas o ato de eu parar de falar mal já ajuda. Ajuda a desenvolver um novo hábito. E falar sobre os hábitos, é maravilhoso, porque é desenvolvendo novos hábitos que eu vou construir novas crenças. É através de novos hábitos que nós fazemos uma reprogramação mental. É através dos hábitos, porque os hábitos geram ações e ações geram consequências e consequências geram relações. E você passa a se relacionar com o mundo de uma forma mais saudável quando você desenvolve novos hábitos. Isso influencia e é capaz de mudar, transformar, reprogramar as suas crenças. Tem um vídeo no canal sobre hábitos. Vale muito a pena ouvir porque as coisas estão intercaladas, elas estão alinhadas. Falar de crenças é falar de hábitos. Então é relevante você começar a se ouvir, ter mais atenção sobre o padrão do seu pensamento, como isso interfere no seu comportamento, e essas crenças limitantes, elas estão muito juntas com processos de ansiedade, de depressão. Todos esses processos mentais que exigem cura também exigem um profissional. Então, se você não tiver condições de procurar um profissional pago, procure no público. Os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas, eles têm muita propriedade para ajudar você nesse momento. Isso é fundamental ser dito, eu falo isso com muito carinho, porque às vezes as nossas questões são tão grandes que a gente precisa de ajuda. E existe muita crença nesse sentido também, que é a de não procurar ajuda. Eu não preciso de ajuda. Eu dou conta, eu sou autossuficiente. Percebe? Tudo pode estar relacionado a uma crença. Então, eu quero finalizar esse vídeo de hoje dizendo: se o universo é mental, se tudo é criado, se tudo eu crio primeiro ali na minha mente, por que é que eu não desenvolvo um novo hábito de pensar coisas boas?